ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Olá pessoal, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Pois é, estamos de volta. E muito bem, sem delongas, vamos ao assunto de hoje. É um assunto muito importante. A nação de Israel, aos nossos olhos, é insignificante. Considerando o seu território, ela é bem pequena. Para que você possa ter a dimensão do seu território, ela é menor que o menor estado do Brasil, que é Sergipe. Realmente, Israel não é a maior, nem a mais rica, nem a mais poderosa nação do mundo. No entanto, aos olhos de Deus, é sim a mais importante nação da terra. Vejam o que diz o livro de Deuteronômio. Vamos ler juntos, capítulo 7, versos 7 e 8. Diz o seguinte: não vos teve afeição o Senhor, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Estes versos, pessoal, eles nos mostram a grande dimensão do motivo pelo qual Deus escolheu Israel para representá-lo. Mas vejam, as palavras do Cântico de Moisés, que serão também as palavras do Cântico do Cordeiro na Nova Jerusalém. Vamos ler lá em Deuteronômio, capítulo 32, versos 9 e 10. Diz assim: porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou-o, cuidou dele, guardou-o como a menina dos seus olhos. Pessoal, tem um ponto importante que eu quero considerar com vocês agora, que é o seguinte: nunca se falou tanto de Israel quando se fala dos sinais dos tempos e dos últimos dias, como atualmente. Podemos até dizer que é uma tendência mundial prestar mais atenção ao que acontece com Israel quando se fala que estamos vivendo no fim dos tempos. E por que será que isso está acontecendo? Porque as pessoas têm se cansado de ler sempre as mesmas coisas quando se fala dos últimos tempos, quando se fala dos sinais dos tempos. Normalmente os cristãos vão ler o quê? Mateus 24, Lucas 21 e outros livros como Apocalipse ou talvez como Daniel. Não há nada de errado, pessoal, em estudar esses capítulos e esses livros que eu acabei de falar, mas as pessoas têm chegado à conclusão por elas mesmas, talvez por falta de maior compreensão, que os sinais dos tempos constantes nesses capítulos, na verdade essas coisas sempre aconteceram. Tem acontecido mais, mas sempre aconteceram. Então, o que é que tem acontecido? Simples.
tem sido praticamente uma tendência mundial estudar com muito mais interesse livros daquilo que nós chamamos de Velho Testamento, Antigo Testamento, como os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Joel, Zacarias, etc. O que será que esses profetas têm a falar sobre as profecias com relação aos últimos dias? Por conta disso, pessoal, milhões e milhões de pessoas têm deixado de olhar para Roma, para os Estados Unidos, e têm olhado mais para Jerusalém. Como diz o rabino Jonathan Bernes, o papel de Israel, tanto a terra como o povo, é fundamental para entender o plano de Deus para a humanidade. Para onde você tem voltado os seus olhos, pessoal? Estamos em 2024 e muitas pessoas ficam pensando: quem será o próximo Papa? Ou quem será o próximo presidente dos Estados Unidos? Ou o que será que o presidente mundial da minha igreja tem a dizer, considerando a situação desse mundo que está cada dia pior? Nunca vi se ler tanto como, por exemplo, sobre Gog e Magog, o Anticristo, a marca da besta, o Armagedon, o 666, etc, etc, etc. E enquanto isso, milhões de pessoas ficam como que paralisadas, entorpecidas diante de assuntos como esses e esquecem de prestar atenção nos acontecimentos que realmente importam. Eu diria que é imprescindível nós sermos prudentes, sermos cautelosos quando se estuda assuntos como esses que eu acabei de mencionar. Afinal, a Bíblia não tem uma resposta prontinha e fácil de ser entendida para tantos temas como esse que eu acabei de dizer. Meus irmãos, meus amigos, se nos dedicarmos demais a buscar, entender livros como Daniel e Apocalipse, poderemos perder coisas maravilhosas que estão acontecendo agora mesmo em nosso mundo, que tem por objetivo preparar para o retorno do nosso Salvador. De que coisas maravilhosas nós estamos falando? Pessoal, depois de quase 2000 anos da diáspora do povo judeu, quando o povo judeu se espalhou pela face da terra, desde que Jerusalém foi destruída pelos romanos, em 14 de maio de 1948, o Estado de Israel voltou a existir em cumprimento a profecias. Mas eu tenho a impressão que você ainda não leu sobre isso. Falando sobre Israel, por meio do profeta Ezequiel, vamos ler o que nós achamos lá em Ezequiel capítulo 11, verso 17? Vamos lá. Diz ainda: assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei da terra para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Vejam também Isaías, capítulo 11, versos 11 e 12. Naquele dia, o Senhor estenderá a mão para resgatar o restante do povo que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, do Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte, uma bandeira para as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá recolherá desde os 4 cantos da terra. E agora eu vou deixar com vocês
o verso áureo da restauração de Israel como nação. Vamos lá? Isaías 66, versos 8 a 10. Diz assim, que coisa maravilhosa, pessoal. Por que a gente não tinha lido esse verso antes? Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra em um só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz os seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Bem, pessoal, esses dois primeiros textos que nós acabamos de ler indicam que Deus proveria a restauração física de Israel, o que começou a acontecer a partir ali do final do século XIX. E o último, agora que lemos, que acabamos de ler, deixa bem claro a plenitude física da restauração de Israel. E isso aconteceu, como já dissemos, em 14 de maio de 1948, quando foi fundado o moderno Estado de Israel sob Ben-Gurion, o seu primeiro-ministro do novo Estado de Israel. E eu quero perguntar para vocês, os pastores da sua igreja têm pregado sobre isso? Os pastores da sua igreja têm falado da restauração de Israel? Será que eles acham que essas coisas estão acontecendo por acontecer? Como deixamos claro para vocês, a igreja e os irmãos têm sido levados a ver tudo o que acontece neste mundo, menos para o que realmente importa e que está acontecendo bem diante dos nossos olhos, como até mesmo as profecias que se relacionam com Israel. Começamos o nosso vídeo, pessoal, dizendo que realmente Israel não é a maior, nem a mais rica, nem a mais poderosa nação da terra. No entanto, aos olhos de Deus, ela é a mais importante nação do mundo. Um fato importante tem acontecido desde 1967, depois da Guerra dos 6 Dias e de quando Israel reconquistou Jerusalém de forma definitiva. O crescimento do judaísmo messiânico tem sido, pessoal, impressionante. Philip Yancey, possivelmente o mais renomado escritor cristão do século XX e também desse começo do século XXI, escreveu o seguinte: apesar de 2000 anos de divisão, apesar do violento antissemitismo dos últimos séculos, o interesse por Jesus está ressurgindo entre os judeus. E eu digo para vocês que, realçando o que Philip Yancey disse, eu quero deixar com vocês a mais extraordinária das profecias bíblicas com relação a Israel. Pessoal, por que não se prega sobre isso aí no púlpito da sua igreja? Só me diga isso. Pergunte aí ao seu pastor, pergunte aos pregadores, aqueles que dirigem a sua igreja. Diz o seguinte, Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Gente querida, pare de pensar em quem será o próximo Papa, quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. Olhe para Israel,
olhe para Jerusalém, comece a prestar atenção no que está acontecendo, no que vem de lá, porque é de lá que virão os últimos sinais que antecederão o retorno de Jesus a este mundo. Ufa! Esse tema, pessoal, é fascinante. E eu quero convidar a você a compartilhar este vídeo se por acaso você gostou. Mais ainda, quero convidar você a se inscrever em nosso canal. Aliás, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário. E para encerrar, eu desejo a você um forte abraço. Nos vemos em nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. ירושלים של זהב ושל